Todo mundo, quando passa no vestibular ou tá para passar, sempre espera o trote. Eu acho um momento muito legal de integração entre os veteranos e os bichos. Acabam formando um sentimento de equipe, assim. Eu acho que o trote ajuda nessa integração inicial. Acaba conhecendo os colegas antes, os veteranos, tendo esse contato maior. É uma brincadeira bem saudável, sim, porque os calouros não sabem muito bem para onde vão, como é que é a chegada. A verdadeira vida acadêmica não é só estudo, é isso também, interação social. O primeiro trote universitário do qual se tem registro aconteceu na França, em 1342, na Universidade de Paris. No Brasil, o primeiro trote universitário aconteceu em 1831, na Faculdade de Direito de Recife, e dizem provocou a morte de um estudante. Desde seu início, os trotes são marcados por brincadeiras, constrangimentos e até discriminações, e muitas vezes acontecem de forma violenta. Esse momento de chegada à universidade é marcante na vida dos jovens, que estão iniciando sua formação profissional. E muitos excessos que ocorrem nessas atividades podem desmotivar e intimidar os novos estudantes. Então, qual a melhor forma de saudar o início da vida acadêmica dos novos alunos? Como recebê-los de forma descontraída, mas também respeitosa? Como evitar exageros, ofensas e agressões verbais ou físicas? Podem os trotes serem diferentes ou substituídos por outras práticas? Essas são algumas questões que serão abordadas no Multiponto de hoje. Acompanhe agora o programa. Para início, a gente entende que a palavra trote é uma palavra já ultrapassada. Que os tempos mudaram, né? Nós estamos em pleno século XXI e a palavra trote ela sempre nos carrega para o chamado trote sujo. Né? E o ideal seria que a gente começasse a falar através do acolhimento, né? Não o trote. A URGS hoje ela é a maior universidade do Brasil, pelo índice geral de cursos, para o terceiro ano consecutivo. Né? Ela é grande na sua pós-graduação, é grande na sua extensão, com índices muito elevados. Né? E por isso que a gente entende que também, de certa forma, alguns comportamentos poderiam ser mudados, né? Por meio dos estudantes. Né? Por isso que a gente trata como acolhimento, né? E não como trote. Né? O trote, muitas vezes, é só uma confraternização. Mas em muitos casos, ele envolve humilhação, violência. E ele leva a caminhadas em que os alunos dizem frases de preconceito. Porque, infelizmente, quando as pessoas se reúnem em grupo, elas exacerbam o que tem de pior no caráter delas. A única solução é a gente transformar esse evento em trote em um outro evento que é recepção dos alunos. E durante a recepção dos alunos, a gente não só mostre o que é a universidade, mas mostre o que é o comportamento esperado por uma pessoa dentro do ambiente acadêmico. E, aliás, dentro do ambiente da sociedade. Eu acho que a gente tem que entender os trotes um pouco numa perspectiva histórica, né? Acho que, assim, a ideia do trote, ela é natural que ocorra. Afinal de contas, né, a entrada na universidade é um momento marcante na vida dos nossos jovens, né? Se a gente for pegar até outras culturas, é um momento, por exemplo, em que nos Estados Unidos, tipicamente o jovem vai se afastar de casa e vai morar num dorme, vai começar a fazer sua transição para o mundo adulto. Aqui a gente não tem tanto essa tradição tanto de mobilidade, mas a entrada na universidade, se a gente pensar numa universidade como a URGS, que é uma universidade pública, de excelência, né? Ela efetivamente tem que ser festejada. Logo que a gente entrou na escola, a gente teve alguns episódios associados a trote, né? Ficaram famosos, a cabeça de porco e outras coisas ali. E uma das coisas engraçadas é que muitas vezes não eram nem os envolvidos no trote que acreditavam ou percebiam que aquilo não era apropriado. Eram outras pessoas no entorno, né? Então passa por um momento de conscientizar as pessoas, né, sobre essa questão. A gente está mudando muito a ideia do trote para muito mais a ideia do acolhimento. Em relação ao trote sujo, que normalmente os veteranos que promovem, né, a gente sempre trabalha na questão de conscientização de que eles não ocorram, lembrando de que o Código Disciplinar Discente, a qualquer momento ele pode ser acionado e inclusive as punições elas podem ser leves, simplesmente uma advertência, mas ela pode chegar, de repente, da gravidade,
ela pode chegar inclusive a ser gravíssima com a expulsão da universidade. Outra situação muito grave, né, é colocar os estudantes novos na rua, de pés descalços, pedindo dinheiro nas sinaleiras, né? Isso é um fato que afeta tremendamente uma questão de direitos humanos, de obrigar uma pessoa a fazer esse tipo de atitude, né? É passível, inclusive, de apuração. Então, nós estamos sempre atentos nesses momentos de calorada, de acolhimento, enfim, sempre observando quem é o responsável pela atividade, verificando se há bebida alcoólica. Se há bebida alcoólica, automaticamente ela é tirada e é derramada na frente dos calouros e dos veteranos, né, porque é proibida a utilização de bebida alcoólica, muito menos com estudantes que são jovens, que são adolescentes, menores de idade, muitas vezes. Há a proibição, a lei que proíbe a utilização de álcool. Acho que o trote não tem nenhuma função. Ele deveria ter uma função que a recepção dos calouros ela faz da melhor maneira possível, que é congregar os estudantes. Os estudantes que entram na universidade, eles se sentem muito perdidos. Eles não sabem o que fazer aqui, o que estão fazendo aqui, como se movimentar aqui dentro. Uma recepção que envolva docentes, técnicos administrativos, estudantes mais experientes é fundamental. E nós já vemos desenvolvendo isso ao longo dos anos. Os estudantes aos poucos vão se sentindo em casa. A URGS tem que se tornar a casa desses estudantes, mas uma casa com responsabilidade, assim como é a minha casa, assim como é a sua casa, onde todos nós cuidamos para essa casa estar limpa, organizada, para as pessoas tratarem umas às outras com extremo respeito e onde todos compreendam como é e qual é a sua função dentro dessa estrutura. Todo mundo ali é ser humano, todo mundo é de carne e osso, é de verdade. Eu acho que nada melhor do que conversar numa boa. Eu acho que o bicho tem um pouco de receio, ele acredita que o veterano é um ser superior e na verdade ele está ali ele está ali há pouco tempo, tipo, ele também foi bicho há pouco tempo, ele também teve esses medos. Ele não é esse ser superior, ele ainda não sabe muita coisa, ele está cheio de dúvidas também. Se a gente tiver essa noção, a gente pode se aproximar do nosso veterano e conversar numa boa com ele, dizer assim, olha, eu não acho isso legal, eu não quero que tu faça isso comigo. Aqui na Fabico, a gente tem que passar com a coordenadora da comunicação social e explicar para ela o que a gente vai fazer. E ela é totalmente contra a opressão e a nossa barra também é completamente contra a opressão. Então a gente acaba evitando coisas opressivas e perguntando para os bichos se tá tudo bem e se a gente fez alguma coisa errada. E acaba, a gente conversa com a diretoria assim, e com os bichos e a gente acaba arrumando as coisas para não ser ruim para ninguém, porque a gente quer fazer uma coisa legal e não uma coisa ruim. Eu acho que tudo na base da conversa e os próprios veteranos têm que conversar entre eles. Quando a gente, no nosso caso, a gente ouviu umas ideias indo para uma linha mais esquisita, assim, querendo puxar para uma linha de maldade, a gente já, não, peraí, a gente não precisa fazer isso com eles. Daí a gente chama a atenção dos nossos próprios colegas para não fazer o que a gente não gostou que fizeram com a gente ou que a gente não gostaria que fizessem. Eu acho que os nossos veteranos, assim, eles já nos deram uma base muito forte de como mudar, assim. O nosso trote foi um trote muito tranquilo, não me senti oprimido, não me senti nada, me senti muito bem. E acho que a gente está tentando passar isso também para os nossos calouros, para os nossos bichos. E eu vejo isso como muito positivo, porque é uma estágio de mudança na sociedade, a gente não precisa passar por aquelas opressões que tinha antigamente. Acho que o trote também tem que ser assim, tem que ser válido, tem que ser tranquilo. Tem gente mais tímida, tem gente que gosta de entrosar melhor. E quem gosta vai se entrosar e o pessoal vai se sentir muito tranquilo. Acho que o trote está num caminho muito bom. A origem da palavra trote no meio acadêmico pode estar diretamente relacionada ao trotar do cavalo. Como esses animais não sabem trotar, eles são domesticados para isso. E o uso inicial dessa palavra pode ter relação na tentativa dos estudantes veteranos de reforçar sua superioridade sobre os calouros. Mesmo que tenham a intenção de divertir, as atividades de recepção aos estudantes não devem constranger nem humilhar os novos alunos.
Para que essas situações não ocorram, a universidade auxilia os diretórios acadêmicos a melhor acolher os estudantes. Além disso, é possível denunciar os excessos através de órgãos como a ouvidoria. Então a gente trabalha sempre com a questão de buscar que os trotes aconteçam, que a gente acha que é uma forma de recepção dos calouros, mas que eles aconteçam de forma a proporcionar uma interação e não proporcionar uma estrutura de hierarquia onde os veteranos são superiores aos bichos e aí é possível fazer algum tipo de ação opressora que coloque o outro num nível abaixo, como a gente vê em muitos trotes, né? Que dizer que mulheres deste ou daquele curso são as prostitutas ou vêm a satisfazer os desejos sexuais dos estudantes deste ou daquele curso, não é compatível com o ambiente acadêmico. E eu ouvi esse tipo de musiquinha cantado por alunos entrando numa universidade federal. Alunos que estão aqui estudando, pagos pelo cidadão brasileiro. Isso é inadmissível e a gente precisa explicitar que isso seja inadmissível. Os trotes são geralmente praticados por aquelas pessoas que ingressaram no semestre anterior. Então, muitas vezes, hoje, se eu fizer um trabalho de conscientização com a maior parte dos meus veteranos, não vão ser esses que vão aplicar o trote, são aqueles caras novos que estão entrando. Então, praticamente a cada nova geração a gente tem que conversar novamente, explicar. Acho que faltavam algumas diretrizes, né? Embora a própria Congrade aqui, né, que é o nosso conselho de graduação, que envolve todas as comissões de graduação, e o próprio CEUE tenham se preocupado nos últimos anos em tentar criar algumas cartilhas, as pessoas ainda vinham um pouco, né? Vamos lembrar que a gente está falando de adolescentes, né, que estão, de alguma maneira, passando um momento muito marcante nas suas vidas, né? E que quando entram ainda estão achando o seu lugar, começando a desenvolver a maturidade necessária para que eles saiam, e eles saem efetivamente, a gente felizmente vê isso nas cerimônias de formatura, com a maturidade de um profissional efetivamente. As próprias comissões de unidade têm que ficar atentas às questões do trote. Nós temos uma combinação com a coordenação de segurança que tem em todos os campos também, de observar isso. Nos últimos anos tem sido, inclusive, intensificado nesse momento, né? Principalmente no risco, aquelas brincadeiras com risco também, né? Onde alguém pode se machucar e daqui a pouco pode até perder a vida, né? E a questão da bebida alcoólica e as demais situações, elas são observadas pelas comissões e pelas pessoas que estão ali, né? Porque a denúncia pode partir de qualquer pessoa, né? Principalmente as que são de caráter de preconceito, né? Essas, então, automaticamente quem observar pode promover a denúncia na ouvidoria automaticamente, né? A faculdade tem que tomar atitudes. Quando é denunciado, eu acho que a faculdade tem que ir lá, tem que suspender aluno, tem que deixar aviso, porque o trote, para integrar, é legal, sabe? Talvez ele prejudique, a pessoa fica com medo de voltar para a aula depois. Então, eu acho que deve ser planejado anteriormente o trote, de maneira que não tenha músicas que desrespeitem pessoas, ideologias. Deve ser uma coisa planejada que dê que respeite a todos e também, mas dê para divertir também os veteranos e calouros. Eu acho que a gente tem que pensar assim, que a gente não gostaria que acontecesse com a gente aquilo, né? Então a gente não pode fazer com o outro uma coisa que quando aconteceu com a gente não aconteceu mesmo. Eu não vou fazer ele, tocar tinta no olho, tocar tinta na cara, isso é perigoso, porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. Senão não faz bem, não é uma coisa que eu queira passar para os outros. Se você não gosta do trote, tu pode simplesmente sair do trote. Tem a opção de sair do trote. Então quem está aqui já mais ou menos sabe, já está preparado para o que vai acontecer. E apesar de ser algo tão assim, várias músicas ruins, tu pode simplesmente se retirar, tu tem sempre o direito de não fazer o trote. O trote ele tem que buscar uma forma de unir as turmas, mostrar o que acontece na universidade, apresentar onde, por exemplo, o calouro pode almoçar, quais as coisas que ele pode usufruir da universidade, enfim, coisas que muitas vezes não sabe. Tem muita gente que entra na universidade e não sabe como ela funciona, então o trote ele pode também funcionar como uma forma de mostrar a universidade, mas também de mostrar o curso, mostrar como os cursos pensam e interagem. Eu acho que essa é uma forma. Tem a outra forma, que é a forma da humilhação, que é a forma como as pessoas aplicam, achando que como eu tomei um trote, como eu fui humilhado pelos meus veteranos, eu tenho que humilhar o meu bicho. E aí vai num ciclo vicioso que cada vez mais tem que buscar uma humilhação maior. E essa é uma forma que só cria um ciclo vicioso de opressões na universidade e cria também
o ambiente não amigável, né? Tem muitas pessoas que não gostam desses trotes, mas por se sentirem acuadas, elas não denunciam, não fazem nenhum tipo de ação. Tem na universidade a ouvidoria, tem como encaminhar a denúncia para isso, mas elas não fazem por se sentirem medo mesmo. Toda a denúncia pode ocorrer através da ouvidoria da universidade, né? A ouvidoria tem no site da URGS, tem a ouvidoria. Qualquer pessoa que se sentir prejudicada, seja familiar, seja estudante, né, novo ou veterano, pode ingressar na ouvidoria e fazer reclamação, porque ele vai para o canal que tem que tomar a sua atitude, né? O chamado trote solidário é uma das alternativas para evitar brincadeiras opressivas e constrangedoras. Através de atividades como arrecadação de alimentos e doação de sangue, calouros e veteranos se integram para realizar ações solidárias e contribuir com a sociedade. Esse momento é de grande importância para que os novos estudantes entendam o papel social que têm. E, ao mesmo tempo, é uma forma de agradecer à população a oportunidade que estão tendo ao ingressarem em uma universidade pública. Tudo é válido quando é tratado de forma positiva, né? Como eu falei anteriormente, por que não se reunir para fazer uma discussão, fazer seminários, fazer discussões sobre temas atuais, sobre a própria universidade, sobre gênero, tem vários assuntos que tu pode tratar disso com ingressantes. Outra é a questão solidária, né? Por que tu não fazer uma atividade que possa tu levar um pouco de conforto para populações vulneráveis socialmente, né? E aí vai desde roupas, alimentos, tu pode fazer campanhas de doação de sangue, quer dizer, tudo em aberto, né? Inclusive o Diretório Central de Estudantes é parceiro nisso, né? Estamos trabalhando junto com o DCE eles estão com a intenção de, nos 3, 4 campi, já levar uma doação de sangue. Estamos contatando o Hemocentro para isso, né? A importância do trote solidário é não apenas impactar a sociedade de uma forma positiva, mas também trazer para quem está entrando na universidade que, sim, essa pessoa tem responsabilidade social e, sim, ela tem um papel, ela tem, digamos que, uma obrigação com a sociedade, né? Ela está numa universidade privilegiada, mas ela tem que também devolver isso para a sociedade de alguma forma. Olha, eu acho isso muito importante, muito positivo, e é isso que nós há mais de 10 anos estamos tentando conseguir junto ao Campo Saúde, né, com uma parceria do Hospital de Clínicas com o Campo Saúde e com o DCE, para que a gente consiga que cada ano, calouros sejam mobilizados e tenham conhecimento com isso que é tão importante, que é a doação de sangue, um exercício de cidadania, um exercício de consciência com relação ao outro, né, ao invés daqueles trotes básicos que também sejam agregados outros trotes onde eles possam fazer alguma coisa pelo próximo. Nosso grupo de veteranos, ele quis dar o foco para essa recepção dos bichos para um trote solidário. A gente tenta colocar esse trote para uma coisa que visasse um bem para a sociedade como um todo. Então, tanto a doação de sangue quanto outros projetos como a arrecadação de alimentos fazem parte desse nosso trote, que tiraria uma questão de brincadeiras que tenham opressão ou qualquer outro tipo de coisa que não tenha um objetivo maior. Assim. Acho que de tu ver, assim, que ver outras realidades, né? Que às vezes a gente está envolvido em uma situação nossa ou de uma comunidade pequena, mas assim, de ver o todo, né? Tanto vocês verem a posição da escola, como também as crianças perceberem que tem algo adiante, né? Que a gente luta muito com eles, que eles devem estudar, continuar, para ter uma profissão. Vocês já estão indo por esse caminho, né? Então é legal eles perceberem essa condição também, que tem alguém, assim, preocupado com eles, né? Ah, foi incrível, olha, eu estou assim extasiada, estou feliz mesmo. E até as crianças, cada uma que entrou aqui na hora dos seus lanches, eles ficaram assim, ai, que maravilha, como tem coisa boa, quanta coisa. Está todo mundo assim extasiado, olha, parabéns pela iniciativa de vocês. Se todos fizessem assim, olha, a gente teria um estado muito melhor. A gente chegou aqui com os alimentos e viu a felicidade da senhora ali da cantina, viu aqueles, todos o arroz, feijão, até o Nescau, assim, ela estava muito feliz, sabe? Então foi um momento bem legal, assim, que a gente, todos nós, os bichos, ficamos bem felizes de poder ajudar, pelo menos,
não foi, acho que a gente esperava até arrecadar mais, mas foi o que a gente conseguiu arrecadar foi muito bom, assim. Porque às vezes também só entrega, não vê para onde que está indo, qual é o resultado daquilo, né? Acho bem importante. E sobre estar com as crianças aqui na escola, além de trazer um momento de felicidade, porque a gente brincou, também trouxe aquele momento de nostalgia, sabe? Porque a gente lembra, eu joguei futebol, briguei com as crianças, a gente montou nos brinquedos ali junto com eles, sabe? E tipo, trouxe aquela lembrança, tipo, na nossa época do fundamental, a gente brincando atrás da bola, que parecia que o recreio terminava em 2 minutos, porque a gente passava todo o recreio correndo, aí voltava para a sala um pouco mais triste, mas foi bem legal. Foi uma ideia bem legal, acho que isso é bem, assim, produtivo, né? Na questão, assim, de que as escolas públicas hoje em dia estão passando por tantas dificuldades, né? E para vocês também, como calouros, né? Seria uma maneira de usar esse momento em prol do outro também, né? Então, acho que foi muito bonita a ideia, muito produtiva. O trote, para mim, o solidário é muito importante porque eu, principalmente, tenho uma pessoa na família que já teve câncer e que já precisou de doação de sangue. Então, para mim, é bem importante ver que as pessoas se disponibilizam num dia assim, mesmo que de férias, mesmo que tenham outros compromissos para vir aqui doar sangue. A gente sempre sai no trote, pede dinheiro para outras pessoas para poder bancar a festa e tal. E às vezes a gente tem esse recurso, sabe? E as pessoas que estão ali necessitadas na rua talvez não tenham, as pessoas que estão aqui no hospital precisando de sangue talvez não tenham. Então é muito importante poder dar de volta, não só para o próprio bem-estar, saber que está fazendo um bem para a sociedade, mas também porque não só melhora o teu dia, como melhora o dia das outras pessoas, sabe? Um trote que te desperta outras coisas, porque tu estás assim no início da tua vida universitária, no início da tua vida como doador, porque são pessoas de 16 anos, alguns é de 16 que já pode doar, né? E outros a partir dos 18 anos, eles podem vir doar sangue, eles já começam e têm ao longo da vida para serem doadores. Eles vão tem pessoas que pode doar até os 69 anos se tu tiver saúde. Então tens ao longo da vida, vários períodos da tua vida, tu podes vir colaborar e doar sangue, né, que é uma coisa tão preciosa que a gente não tem, né, o substitutivo para o sangue e que a gente precisa e que isso realmente não é a gente fazer uma apologia, salvar vidas, mas salva vidas mesmo, porque se não tiver sangue, muitas pessoas poderão morrer. Então eles têm que ter consciência e essa é a melhor idade, vamos dizer, para começar. Eu acho bem bacana os bichos se mobilizarem para virem doar sangue e arrecadar os alimentos e tudo mais para o trote, porque eu acho que toda oportunidade que a gente tem de reunir as pessoas como o trote, da recepção deles, eu acho que tudo é uma oportunidade para a gente poder incentivar mais a solidariedade. A gente, nesse semestre, a gente fez o quê? A gente teve doações que a gente recebeu no semestre passado, relacionadas ao evento esportivo que a gente fez, que foi em Junho dos Esportes, e essas doações elas foram entregues para as comunidades que sofreram com as chuvas, que desabrigaram algumas famílias em Esteio. Então acho que a gente vem passando por uma transição, né? Acho que ainda vai demorar um tempo, essas mudanças muitas vezes são quase generacionais, né? Mas acho que a gente vem num momento positivo, tanto que nesse semestre em particular nós não tivemos nenhum episódio, né, digamos assim, que pudesse ser desaconselhado. E pelo contrário, a gente tem tido assim, né, um envolvimento maior dos veteranos buscando se tornar anfitriões desses novos alunos que estão ingressando. Algumas unidades estão chamando que trote solidário, em que algumas das atividades são recolhimento, por exemplo, de agasalhos ou alimentos para dar para as pessoas mais carentes. Eu acho isso uma iniciativa interessante, o doar sangue para alguma causa importante. Mas acho que, além disso, nós precisamos transformar esse evento de trote num evento em que as pessoas, os estudantes aqui ingressantes, conheçam um pouco mais do que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que honra a população brasileira está dando para eles de estudarem em uma das melhores universidades do país. Você acompanhou um programa Multiponto que discutiu alguns aspectos dos trotes universitários. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.